Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Cosmos, de Witold Gombrowicz, um polonês. Existe uma curiosidade a respeito desse autor, porque ele foi fazer um passeio, um cruzeiro, no finalzinho da década de 30. Ele é um polonês, era um polonês, e ao fazer esse passeio, ele foi para a Argentina. A Segunda Guerra começou, a Polônia foi invadida, e ele acabou ficando longe de casa por várias décadas. Viveu na Argentina durante muito tempo, numa situação, uma situação financeira muito difícil, uma pobreza muito grande. Então, assim, isso é uma curiosidade sobre o autor. As obras dele são, vou usar um termo aqui para definir, são surreais, há um surrealismo muito grande nas obras. Tá? Não é todo mundo que gosta. Eu acho que eu falo aqui dessa obra porque para mim vale a pena pela experiência literária. É uma experiência literária agradável para mim. Gosto de ler o autor, acho interessante, acho diferente. E assim, fugir dos padrões só por fugir dos padrões necessariamente não agrada a gente. Mas nesse caso aqui me agrada. Tá? Então assim, mas eu recomendo cautela porque muita gente pode não gostar. São obras que estão esgotadas. Ele tem outras obras, eu tenho quase toda a obra dele em português, ou toda a obra dele em português eu acho que eu tenho. Mas eu acho que vale muito a pena a experiência. E assim, no decorrer da leitura, ela não me deixa desgastado, ela não me cansa, ela não me enfada. Então, é por isso que eu gosto desse autor. Tá? Acho diferente, acho interessante. Não tenho feito muitos vídeos, estou até devendo uma lista de livros para um inscrito que me pediu, me fez esse pedido, mas eu tenho tido pouco tempo. Eu não vou dizer nem pouco tempo de ler, porque eu tenho lido bastante, tá? Mas, assim, eu tenho pouco tempo para me dedicar a outras coisas, a fazer um vídeo para o canal, tem me sobrado pouco tempo. Trabalho, eu tenho 2 filhos que estão morando cada um em uma cidade diferente, que eu tenho que dar uma certa atenção. Então, assim, eu tenho viajado todas as semanas, quase todas as semanas eu tenho viajado, ficado fora de casa. Aí fora de casa o tempo é diferente, o ritmo é diferente, aí saio, às vezes vou ao cinema, às vezes a gente sai, quase sempre a gente sai para comer alguma coisa, enfim, para conhecer alguma coisa diferente. E aí acaba que o tempo fica muito curto. A gente está vivendo a colheita do café aqui, tudo em proporções pequenas, mas existe a necessidade de uma logística de colher, de secar, de uma expressão que a gente usa muito aqui que é pilar, de vender ou não vender, estocar, ver como está o preço. Infelizmente o preço caiu muito, com relação a 2 anos atrás, o preço está muito baixo. Eu diria que está assim, está chegando quase à metade do que foi há 2 anos. Não, uns 60% mais ou menos, 60 e poucos por cento, sei lá, alguma coisa por aí. Então assim, mas isso tudo exige uma atenção. E aí existem outros problemas, existem pragas, no inverno aparecem algumas pragas, é preciso ter uma atenção com isso, é preciso cuidar disso, e é preciso assim, colocar cada item no lugar certo, na hora certa. Então, exige um pouco da gente. Não é muita coisa, tudo muito pequeno, tudo muito simples, tudo muito pequeno, mas que exige uma certa atenção. Eu também dou aulas, né? Também dou aulas, então isso também consome um pouco de tempo e por aí vai, tá? Mas enfim, não é igual a quem me pediu a lista de livros, não é um descaso. Simplesmente eu não tive tempo, tá? E assim, e a leitura para mim existe uma parte fundamental que é aquilo que eu vejo como uma possibilidade de um aprendizado. Embora aprenda muito pouco e muito devagar, né? Meus limites acabam dificultando esse aprendizado, mas eu estou assim em busca de aprender alguma coisa com a literatura e com outros livros, né? Eu até errei, não necessariamente com a literatura. A literatura para mim é mais uma diversão. Mas eu estou em busca de aprender alguma coisa, eu acho que ainda tenho tempo. Já não sou jovem mais, mas ainda posso aprender. Então, assim, eu uso a leitura também para aprender, né? A literatura não. A literatura para mim é algo
eu diria assim, um tempo que eu jogo um pouco fora. E gosto de compartilhar com vocês esses livros para que vocês possam ler e conhecer, se quiserem, se gostarem, né? Então a gente tem esse livro aqui, esse Cosmos, tá? É um livro, é uma leitura bem diferente. Aqui nós temos dois personagens que chegam a uma pensão. Ao chegar nessa pensão, os dois estão com problemas. Um tem um problema sério com o chefe o incomoda muito. O chefe incomoda muito um dos personagens. O outro tem um problema com os pais, especialmente com o pai. Então eles meio que tiram assim um período para ficar longe disso, vão para uma pensão. Só que os personagens, os donos da pensão, as pessoas que moram nessa pensão são bem diferentes, bem estranhos até, eu diria, né? Mas esse estranho, à medida que a gente vai conhecendo, principalmente um dos personagens, se torna até café pequeno, porque aqui há muita loucura e insanidade nesses personagens, nessa obra. Mas enfim, ao chegar à pensão, eles se deparam com um pardal enforcado, pendurado num barbante. Algo bem estranho, tá? E que vai perturbar esses personagens. Eles vão procurar encontrar o porquê daquele pardal ter sido enforcado, quem fez aquilo. Esse livro é até citado como um livro policial, o que eu vejo como um erro, tá? Não tem essa característica. Mas eles ficam preocupados com isso e começam a ver vários sinais. Ver sinais num graveto de pendurado, numa marca que eles acham que está no teto, numa mancha na parede, tá? E aí a coisa fica bem bizarra, tá? A coisa fica bem bizarra. E aí, assim, a gente tem aqui a obra. Quando eu estou lendo, eu não me preocupo com isso, eu vou ser sincero para vocês. Eu só procuro essas respostas, essas explicações, para introduzir um pouco disso para vocês aqui, tá? Mas é algo que não me preocupa e eu acho que vocês também não devem se preocupar. Leiam por ler, leiam por prazer, tá? Não se preocupem com isso. Outra coisa é o seguinte, eu repito, insisto e repito muito isso. Se vocês não gostarem de uma obra, não tem nada a ver com a competência de leitor ou capacidade intelectual de vocês. Vocês simplesmente não gostaram, tá? Isso pode acontecer, isso não reduz o leitor. Isso é uma característica, o gosto é algo importante. Então, às vezes, vocês não vão gostar, às vezes vocês não gostam. E isso não tem implicação de demérito nenhum para o leitor. Ele simplesmente não gosta de um tipo de leitura. Mas, enfim, então a gente tem aqui essas pessoas procurando esse significado, elas estão procurando um significado, um sentido. E aí, uma leitura, algo que a gente pode recorrer é a questão mitológica, ao mito de Sísifo. O Sísifo, se vocês não conhecem um mito, procurem saber. É um sujeito que driblou a morte duas vezes, a morte e o senhor do reino dos mortos, né? Thanatos e Hades. E por isso ele é condenado de uma forma bastante cruel a empurrar uma pedra, rolar uma pedra durante todo um tempo, e ao final essa pedra, que ele chega ao ponto, à meta, essa pedra rola para baixo de novo, ele tem que recomeçar esse trabalho. Há uma simbologia aí de uma falta de sentido na vida da humanidade. Uma humanidade, os seres humanos que têm uma vida sem sentido. Então, ao ter uma vida sem sentido, algo que os seres humanos fazem, que a humanidade faz, é estabelecer sentido. Tentar estabelecer um sentido, tentar ver conexões, tentar ver uma ordem. Aqui a ideia de cosmos repete isso, uma ordem do cosmos. Tá? É positivo isso não é ruim, mas o autor aqui ele partiria para um outro lado, o lado de colocar uma conexão, uma relação entre as coisas, uma ordem, mas de uma forma totalmente bizarra e insana, tá? Porque a discussão dos personagens a respeito das conexões que eles veem, das relações que eles percebem, é algo assim completamente estranho, completamente esquisito, completamente diferente, bizarro, meio louco. Tá? Então, assim, eles ficam procurando esses sinais todo o tempo, principalmente um dos personagens, que ele fica obcecado com uma filha da dona da pensão onde eles estão, ele fica obcecado com essa mulher,
E aí, ele vê em outra mulher um defeito na boca. Ela tem um defeito na boca, uma outra pessoa nessa pensão. Ele vai associar esse defeito a essa mulher porque ele está louco, porque ele está obcecado, porque ele nutre um amor aqui bastante diferente, bastante complicado, tá? E ele vai estabelecendo ordem e relações que são extremamente prejudiciais, inclusive para todo mundo, porque aí vai começar a acontecer algumas coisas ruins na relação dele com essas pessoas, tá? Acaba por acontecer morte de um animal de estimação, acaba por uma pessoa aparecer morta, assassinada ou não dá para saber ao certo. Então, assim, é uma ordem, aqui, assim, até meio um paradoxo, uma ordem meio aleatória que é extremamente desconectada da sanidade, tá? E aí eu volto aqui para uma outra leitura, uma leitura que a gente pode fazer também aqui, que é a percepção de mundo, a percepção do mundo e a descrição dessa percepção a partir de uma mente completamente desequilibrada, uma mente completamente desencontrada da realidade. Eu arriscaria até dizer aqui que poderia ser assim um romance de formação de um serial killer, né? Que é algo muito comum para a nossa cultura de hoje, não era para o autor. Talvez ele até antecipe aqui um pouco disso, porque aqui a gente tem assim a morte de um animal doméstico, depois uma pessoa que parece morta, uma mente que vê sinais que levam à necessidade de exterminar uma pessoa, como se fosse assim, dizer bom dia, dizer boa noite, porque ele viu uma coisa, porque ele percebeu um reflexo de uma boca torta, enfim, é uma leitura bastante diferente, é uma leitura que eu gosto, tá? É uma leitura que me interessa, é um autor que eu gosto, um autor que viveu num mundo extremamente surreal também. Você imagina o que aconteceu na Europa finalzinho da década de 30, né? Na década de 20, de 30, e as consequências disso tudo, de líderes autoritários, extremamente autoritários, que querem fazer da realidade apenas uma narrativa, mentirosos, cretinos, cruéis, tá? Há ecos aqui de Wittgenstein nessa obra, na questão da linguagem, do quanto a linguagem cria a realidade, seria essa a questão, a linguagem cria a realidade, a linguagem dá uma nova versão para a realidade, a linguagem expande a realidade, são tudo questões que podem ser conectadas a essa obra, tá? Mas o que eu falo para vocês, isso só me vem aqui para poder apresentar algo para vocês. Mas quando vocês estiverem lendo, vocês não precisam se preocupar com isso. É bom saber disso, tá? É bom saber disso. Para saber disso, a gente precisa ter leitura, vocês precisam ler, vocês precisam continuar lendo. Eu tenho colocado ali várias obras diferentes, várias obras inclusive de posições ideológicas diferentes. Eu acho isso muito importante. Mas eu acho que a busca da verdade tem uma validade. Eu acho que existe a verdade. A verdade não é apenas narrativa, tá? Não é apenas narrativa. Existe o fato existe. Pode haver narrativas diferentes sobre o fato, mas a verdade é sempre a verdade. Agora, o mentiroso, o criminoso, o autoritário, o déspota, o tirano, o sanguinário, o cruel, ele não está nem aí. Ele joga as mentiras dele, ele vomita as mentiras dele, tá? Ele vomita as mentiras dele das profundezas da sua crueldade e que se dane a realidade, que se dane o resto, tá? E as pessoas gastam uma energia grande para desmentir essas falácias, essas mentiras, essa maldade, tá? Porque a mentira está muito ligada à ideia de uma maldade profunda. Então, a pessoa vai lá, explode uma represa e mata centenas de pessoas. E diz que não foi ela, tá? Fala que foram os outros e pronto. E que se dane o resto. E vocês que procurem saber. E sempre vai existir alguém, sempre vai existir um servo da maldade, da crueldade, que vai preferir acreditar nisso, tá? Aí você
agride uma pessoa, você comete uma violência, diz, não, é porque ele me olhou errado, ele tinha ele tinha algo torto no sorriso ou na boca, como acontece aqui, ou porque havia esse algo torto na boca, no sorriso, eu preciso fazer algo diferente, algo cruel. Então, assim, esse é o mundo que a gente vive, e esse é o mundo que a gente precisa lidar com ele, tá? Bem, enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Espero que, se vocês tiverem a oportunidade de ler a obra, que vocês possam ler, que vocês possam crescer como leitores, que vocês possam experimentar leituras diferentes, até para falar que não gostou. Experimentei e não gostei. Assim como comidas diferentes. Eu gosto muito de experimentar comidas diferentes, gosto muito de experimentar casas diferentes. Algumas tive uma experiência extremamente desagradável, num certo sentido, esse final de semana. Fui a uma casa em que os preços eram exorbitantes para uma comida que não estava à altura, né? Exorbitante para mim, tá, gente? Exorbitante para mim. Né? Exorbitante, nada demais de snobismo, não. Exorbitante para mim. Mas eu acho que vale a pena você experimentar, às vezes, até para dizer que não gostou. Então, acho importante. Acho que vocês devem ler e ir aumentando essa experiência literária de vocês como leitores. Porque até pelo que vocês não gostam, dá para vocês irem criando uma identidade como leitor, tá bom? Então é isso. Espero que vocês gostem. Algo que eu nunca faço e que deveria ter feito no final do vídeo, algumas pessoas com quem eu convivo me pedem, se inscrevam no canal, dá um like, façam comentários. Bem, mas isso aí fica a critério de vocês. Na verdade, isso aqui para mim é mais uma interação com outros leitores que eu fico muito satisfeito de ter, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.